Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Se você não me conhece ainda, eu sou o Davi. E aqui a gente tenta fazer os vídeos para despertar as pessoas sem lado partidário nem nada do tipo, apenas mostrando a realidade que está aí, mas que poucos enxergam. Então, meus irmãos, a dica de hoje ela foi enviada por 3 dos nossos inscritos: o nosso irmão William, o nosso irmão Vinícius Passos Oliveiras Passos e Leandro Falcão da Silva, esse peso pesado aí nas dicas. E é o seguinte, meus irmãos, a dica que eles enviaram foi enviada também por outros inscritos, mas eu agradeço a eles 3, que foram os primeiros, e assim agradeço a todos os outros e os que mandaram outras dicas excelentes também. A gente às vezes não faz por falta de tempo ou porque não passa, né? Infelizmente, por ser tão polêmico, não passa aqui na plataforma. Então a gente, infelizmente, tem que filtrar. Mas a dica diz o seguinte, como você pode ver nesta matéria que está aí no G1, vou colocar em tela grande aí para você. Papa Francisco faz piada sobre brasileiros. Não tem salvação. É muita cachaça e pouca oração. Portefice brincou quando o padre da Paraíba pediu orações para os brasileiros. Matéria de 26 de 5 de 2021. Bom, meus irmãos, muita gente pediu para eu falar sobre isso aqui. Eu digo, tudo bem, vamos lá. É para falar, a gente fala. Mas, para mim, só vem confirmar o que eu já venho dizendo para vocês em diversos vídeos aqui no canal. Que esses grandes líderes religiosos, que para mim o Papa é isso, não passa disso. Até o primeiro Papa, né, que era o melhor deles, que a própria igreja Católica considera que é o Pedro, ele negou o nosso Yahushua, o Jesus Cristo, 3 vezes. Toda honra e toda glória tem que ser dada ao Senhor, não a homens. Homens são meros instrumentos. Devem ser lembrados com carinho, com muito respeito. Seguir até alguns dos exemplos, tudo bem. Mas sempre lembrando que Jesus Cristo, o nosso Deus, é quem merece toda honra e toda glória, não os homens, não os instrumentos. Você manda fazer uma estátua, você paga o artista ou você vai pagar a estátua? Olha, estátua, parabéns por você ter virado uma estátua. Não, você vai pagar o artista, não tem lógica fazer isso. Mas as pessoas preferem fazer assim, então chamam pecadores de santidade e aí sim estão pecando contra Deus. Mas enfim, cada um tem a sua fé, não é? Tem que ser respeitado. Mas isso a gente sabe que é idolatria. Mas o que eu falo sempre nos vídeos é que esses grandes líderes religiosos hoje não querem mais serem os representantes de Deus, que nunca foram, mas querem ser, né? Era para ser, pelo menos isso. Agora, eles querem serem os próprios deuses. Eles se sentem os próprios deuses. E por que eu digo isso? Porque a nossa religião, o cristianismo, ela ensina que todo aquele que se arrepende, nova criatura é. Não importa o pecado, porque para Deus não tem pecado grande nem pequeno. Mas quando você se arrepende de verdade, você não quer mais, nunca mais fazer aquele pecado, você vê como aquilo é errado, embora até você faça de novo, mas você sabe que aquilo é errado. Você sente isso no seu coração e você se envergonha do pecado. Então você está arrependido. A partir dali, você é uma nova criatura. Mas o Papa, mesmo sendo uma brincadeira, porque ou ele é Papa ou ele é comediante, não é? Se for pra ver comédia, a gente prefere ver aqui os cornos que tem aqui pelo YouTube. É muito melhor, é mais engraçado pelo menos. Hoje a gente tem presidente fazendo piada, a gente tem governador, prefeitos fazendo piada. Os políticos hoje pensam que são humoristas. Estão inclusive engadizando o povo fazendo isso. Não, eu faço uma piada, uma brincadeira, dou um fecho num repórter e dessa maneira eu vou empurrando com a barriga. O povo tem que parar com esse pensamento, tem que parar de rir dessas bobagens que esses caras estão fazendo, porque eles já aprenderam isso. Eu faço uma piada e fico popular. Então eles têm que decidir o que são. Se são políticos, se são líderes religiosos ou se são palhaços. Eu acho que são palhaços. Mas... então esse Papa faz essa brincadeira aqui. Vamos ver juntos. Vou botar a tela grande. Matéria do G1. Ó, Santo Padre reza por nós brasileiros. Foi outro padre também, que é aqui do Brasil, né? Parece que é do Ceará. Ou da Paraíba. E foi lá. Vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração. Aí sem máscara, fazendo aglomeração. Pois é a santidade. Esse papo eu já fiz diversos vídeos aqui, se reunindo no Clube Bilderberg, indo contra os ensinamentos da própria escritura. Esse cara devia ser tudo, menos Papa. Ele é um verdadeiro antipapa, na verdade. Não é porque os outros ainda disfarçavam. Mas o fato é, meu irmão, que não é de hoje que o Papa não representa Deus. Talvez nunca representou de verdade. Mas, pelo menos antes, antigamente, eles disfarçavam. Mas
nas últimas décadas para cá, isso mudou demais, meus irmãos. Não é uma coisa exclusiva só desse Papa. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, veja essa matéria aí que foi feita entre 2003 e 2004, na passagem de 2003 para 2004. E veja o que é que o Papa da época, o João Paulo II, falou sobre a nova ordem. Matéria da BBC Brasil. Papa pede nova ordem mundial em discurso de Ano Novo. Repito, isso foi em 2003 para 2004. Em sua tradicional mensagem do Ano Novo, o Papa João Paulo II disse, nesta quinta-feira, que o mundo precisa de uma nova ordem internacional para resolver os conflitos e assegurar a paz. Para o Papa, esta nova ordem poderia se inspirar nas Nações Unidas. E aí, meu irmão? Contra fatos, existe argumento ainda? Porque isso aí é fato. Eu sempre procuro trazer aqui para vocês fatos baseados em matérias que a própria mídia podre está falando. A gente descontamina ela e passa a informação. E depois a gente vem com raciocínio. Então você está vendo que não é uma coisa desse Papa, daquele outro Papa. Se você for ver declarações, atos que esses caras cometeram, alianças, vocês vão ver que vai totalmente contra a religião que eles dizem representar. Vai totalmente contra. E sempre foi assim. Sempre foi assim. A diferença, eu repito, é que agora as coisas estão sendo feitas assim, às claras, debaixo da luz dos olhos de quem quiser ver. O que era subliminar, meu irmão, hoje está deixando de ser. Porque de tanto falarem sublimamente, a ideia foi entrando na cabeça das pessoas. Eu, sinceramente, família, hoje eu tenho medo da velhice. Eu tenho medo da velhice. Por quê? Eu tenho esse medo. Porque a geração da minha mãe, dos meus pais, né, que é anos 70, hoje ela está na mão do pessoal que nasceu aí em 80, 90, né, como eu. E eu, no meu caso, vou estar na mão da geração mais nova. Nasceram em 2000, 2010, né? É o que é provável que nós que temos hoje 30, 35 anos, vamos estar na mão dessa futura geração. E não se trata da educação que a gente dá ao nosso filho, né? O meu filho, graças a Deus, é uma boa pessoa. A mesma criação que eu tive, eu passo para ele. Mas o medo é a geração geral. Vai ser o médico que vai te atender, vai ser o juiz que vai julgar uma futura causa sua. Entende, irmão? Vai ser aquele guarda que vai estar ali no trânsito. Como é que vai ser essa nova geração? E pior, né? A gente vai estar debilitado, porque a gente vai estar velho. Então, eu tenho medo. Eu estou falando isso aqui para vocês, como eu digo. Eu não faço roteiro para fazer vídeo. Eu pego as notícias e vou falando. Sabe? Falo de coração mesmo, família. Esse é um medo que eu tenho. Sabe? De ficar velho. É o mesmo que um personagem chamado Toguro, de um desenho muito bom que eu gostava, era Yu Yu Hakusho. E ele falava que o medo dele não era que aparecesse alguém mais forte do que ele. Era que ele não tivesse na melhor forma física dele quando esse oponente aparecesse. Era um desenho de luta, não é? Então, o exemplo era dado sempre assim, né? Em termos de luta mesmo. Tanto eu quanto você estamos no auge. Nós estamos muito fortes. Mas o tempo deveria parar. Por quê? Eu tenho medo. O meu medo não se refere ao aparecimento de alguém mais forte do que eu. O meu medo é de que eu esteja fraco no momento em que aparecer alguém mais forte do que eu. E isso dói muito. O ser humano tem essa inconveniência. Mas por quê? Eu queria nunca ter que ficar velho e fraco. Esse é o meu maior desejo. Se você envelhece, eu também envelheço. Por que não aceita isso? Mas eu acho que isso serve para qualquer um de nós, meus irmãos, porque realmente a gente tem esse medo. Porque o pior de tudo é que os problemas a gente sabe que só tende a se intensificar, até pelas coisas que estão fazendo. Agora mesmo o governo está vendendo tudo. Você sabe que o Correio, por exemplo, deu mais de 1,5 bilhão de lucro, né? E está na fila para privatização. Então como é que o governo abre mão de uma coisa que está dando dinheiro a ele? Vai abrir mão porque os patrões que bancaram a campanha deles querem comprar, querem ser donos, na verdade, desse serviço. Porque vai ser entregue o próprio Bolsonaro já falou,
O Correio não devia ser nem privatizado, tinha que ser extinguido e passado a concessão para essas empresas internacionais. Aqueles que ainda defendem privatização, eu digo, não, mas passa para o empresário brasileiro, aquele cara que já tem uma transportadorazinha, sei lá em Cuiabá, outro lá em Belo Horizonte, outro ali em Recife, passa para esses homens que já trabalham aqui, nascido e criado, nunca nem viajaram para fora. Mas não, eles vão passar para esse monopólio que é do Estado, eles passam para 2, 3 empresas internacionais que vão levar o lucro, o nosso dinheiro, o nosso patrimônio daqui para lá. Ganham dinheiro aqui e vão comprar casa, vão gerar emprego, tudo fora. O povo não percebe isso, é por isso que o país só empobrece. Aí eles mostram números para vocês que não, mas a economia está indo bem, mas a economia de rico. O pobre está perdendo a qualidade de vida dele. Você vê que isso está acontecendo ao longo dos anos. Cada vez mais o pobre está comendo menos, está consumindo menos. E é o pobre que gira o capital. Porque ele gasta aqui mesmo. Ele compra seu Zezinho, e seu Robertinho, e seu... assim vai, seu João. O cara, quanto mais rico, mais ele importa. Esse é um dos pontos que tem que ser sempre levado em consideração. E ainda mais quando se trata de empresas internacionais. E tudo isso acontece, meus irmãos, também, não só com a mídia, com a força da mídia, contribuindo, manipulando, mas também com os religiosos, os líderes religiosos. Você vê que um Silas Malacheia, um Papa, um Pedindo Mais Cedo, o Valdomiro, esses caras são tudo a favor dessas coisas. Porque para eles as pessoas são números. Quanto mais fiéis eu gero tanto de dízimo. Quanto mais fiéis eu gero tanto de oferta. O Papa já vive dentro da política, não é de hoje. Não precisa nem falar. Você vê o Vaticano mesmo, a quantidade de simbologia. Inclusive lá no meio, lá com o troço de Baal, que eu não vou nem falar o nome para o vídeo não ser bloqueado, mas só é olhar. Você vê lá o símbolo, como se fosse o útero feminino. E no meio, o troço lá de Baal. Então, o que é que eu vou falar sobre isso? Quantos vídeos eu já fiz mostrando isso aqui ao longo desses 6 anos, 7 anos aí de canal? Então, meus irmãos, não tem muito o que falar. Para quem ainda vai argumentar dizendo, não, Davi, mas eu considero que o que o Papa falou ali foi só uma piada mesmo. Foi só brincando. Irmãos, esse pessoal, quando quer dizer as coisas, eles falam brincando. Eu não sei quem disse, mas foi dito que as maiores verdades são ditas em brincadeiras. Às vezes a pessoa quer criticar uma camisa que você está usando, até a tua forma física, e ela não faz isso diretamente. Ela faz uma piadinha que é para você se tocar. A grande maioria, principalmente de pessoas covardes, que gostam de rir pelas tuas costas, elas fazem isso. Quando elas não se seguram, aí elas soltam uma piadinha. Do mesmo jeito é essa elite. Porque na piadinha, como eles são covardes, se você retruncar, se você contra-argumentar, ele diz, não, pô, eu tava falando sério não, isso foi só uma brincadeira. Você vai ficar por ruim, porque ele estava só fazendo uma brincadeira inocente e você levou a sério. Mas deixa que ele disse exatamente o que ele queria dizer. O que ele pensava sobre você. E é o que o Papa pensa sobre os brasileiros. Ele assume o lugar do próprio Deus e diz que nós não temos salvação. Um povo pacato, um povo trabalhador, que já deveria ter se levantado há muito tempo, mas justamente por Deus ter nos ensinado que a gente deve perdoar diversas vezes, que a nossa recompensa não está nesse planeta, não está nessa vida. As pessoas entendem isso e na hora que elas pensam em fazer alguma coisa, elas aguentam mais um pouco. E ele, como Papa, deveria reconhecer isso, mas não. Porque a última coisa que ele está de fato representando ali é Deus, meus irmãos. Faz muito tempo isso. Enfim, eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso, tá certo, meu irmão? Você acha que foi de fato só uma brincadeirinha inocente? Ou você concorda comigo que é justamente nas brincadeirinhas inocentes que pessoas como esse Papa dizem o que realmente pensa? Deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.